Bom dia, pessoal. Lembrando que essa é a nossa última aula de combinatória. Nós estudamos em aulas anteriores o princípio fundamental da contagem. Depois vimos o conceito de fatorial, como é que esse tema pode ser abordado na prova do Enem. E aí analisamos o que eu disse a vocês que é fundamental, aquele AP em combinatória, que é aquela habilidade de discernir quando numa questão o princípio fundamental da contagem é suficiente ou, associado ao princípio fundamental, você precisa do conceito de agrupamento. Nós vimos que identificar isso é muito simples. Basta observar se cada decisão a ser tomada envolve um e apenas um elemento. Se Professor, cada decisão... Oi, Ju. você está projetando? É que a gente não está vendo. Não, Se não você estou estiver projetando projetando absolutamente slide. nada. Estou falando com vocês. Beleza. Estou falando, sem projetar ainda. Então, veja. Eu falei para vocês que o problema pode ser resolvido exclusivamente pelo princípio fundamental da contagem se cada decisão a ser tomada envolva a escolha de um e apenas um elemento. E aí dei exemplos clássicos. Eu tenho 5 médicos e 10 enfermeiros. Uma clínica quer escolher uma equipe de plantão formada de um médico e um enfermeiro. Eu tenho 5 médicos. A minha decisão pede para que eu escolha apenas um. 5 possibilidades. Eu tenho 10 enfermeiros. A minha decisão pede que eu escolha apenas um. 10 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 10, 50, eu posso formar 50 possíveis equipes de plantão. Agora, se eu tivesse 5 médicos e tivesse que escolher 2, se a minha decisão envolvesse a escolha de mais de um elemento, eu precisaria saber qual tipo de agrupamento envolvido. Então, para mim, o grande salto de qualidade é quando você tem essa lucidez, essa clareza de que o princípio fundamental da contagem é suficiente ou de que você precisa do conceito de agrupamento associado a ele. Nós falamos sobre o arranjo simples, falamos sobre a permutação simples, que são agrupamentos que levam em consideração a ordem. Mostrei que tanto em arranjo simples quanto em permutação simples, apesar de dar um pouco mais de trabalho, é possível fazer pelo princípio fundamental da contagem, e aí salientei. Toda vez que a ordem interessar, respire fundo e relaxe. Se você não souber qual é o tipo de agrupamento, basta saber que a ordem interessa. Se você descobriu que a ordem interessa, divida em decisões unitárias e resolva pelo princípio fundamental da contagem. O único tipo de problema que não é possível resolver pelo princípio fundamental de contagem é o que a gente vai olhar hoje. São as combinações. Agrupamentos que não levam em consideração a ordem. Então, agora sim, eu vou compartilhar a tela com vocês e já vou iniciar propondo um problema para que a gente possa entender quando é que se trata de uma combinação simples. Então, veja bem, o objetivo da gente nessa aula é estudar as combinações simples. E como eu faço sempre, eu começo com a proposição de um problema para que a gente possa identificar claramente que se trata de uma combinação. Observe bem. Um hospital irá contratar 7 novos enfermeiros, sendo 4 vagas no turno diurno e 3 vagas no turno noturno. E 2 novos radiologistas. Se há 12 candidatos ao cargo de enfermeiro e 5 para o de radiologista, o número de maneiras distintas de se preencherem as vagas é igual a... Para um pouco, olha para mim. Eu tenho 12 candidatos a enfermeiro. Eu quero escolher 4 para o diurno. Primeira decisão, eu tenho 12, quero escolher 4. Escolhidos os 4, restarão 8. Eu vou escolher dos 8, eu vou escolher 3 para o noturno,
Segunda decisão, eu tenho 8, quero escolher 3. Terceira decisão, eu tenho 5 radiologistas e quero escolher 2. Note que em cada uma das decisões a ser tomada no problema, eu vou fazer a escolha de mais de um elemento por vez. Nesse caso, é essencial descobrir qual ou quais os tipos de agrupamentos envolvidos. Então, veja, eu tenho 12 candidatos ao cargo de enfermeiro, quero escolher 4 para o diurno. Se a minha decisão envolve a escolha de mais de um elemento por vez, qual é a pergunta que eu vou fazer? Pergunta mágica. Interessa a ordem dos elementos na escolha? Se você escolher os enfermeiros Antônio, Breno, Carlos e Davi, ou Davi, Carlos, Breno e Antônio, a mera mudança na ordem afeta a escolha e o grupo de escolhidos para o diurno? Não. Interessa a ordem? Não. Qual é o único tipo de agrupamento que não leva em consideração a ordem? Só tem um, a combinação. Então, para escolher os enfermeiros o diurno, isso é uma combinação de 12 para escolher 3. E como é que a gente calcula a combinação de 12, ou para escolher 4, perdão? Isso vai ser 12 fatorial sobre 12 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Com os 8 enfermeiros que sobram, eu tenho que tomar a segunda decisão, escolher 3 para o noturno. Perceba que, normalmente, nesse tipo de problema, quando não há cargos pré-estabelecidos, a ordem não vai interessar. É fácil. Combinação de 8 para escolher 3. Nos radiologistas, eu tenho 5 e quero escolher 2. Também não interessa a ordem. Combinação de 5 para escolher 2. Como foram 3 decisões independentes, pelo princípio fundamental da contagem, o resultado final é o produto dos resultados obtidos em cada decisão. Está vendo que, além do conceito de agrupamento, eu uso a ideia de princípio fundamental da contagem? Então, veja, vai ser combinação de 8, de 12 para escolher 4, vezes combinação de 8 para escolher 3, vezes combinação de 5 para escolher 2, o resto é conta. Então, galerinha, quando é que o princípio fundamental da contagem deve vir associado à ideia de agrupamento? Quando cada decisão a ser tomada na solução do problema envolver a escolha de mais de um elemento por vez. E a pergunta, vocês já sabem, qual é a pergunta mágica? Interessa a ordem? Se a resposta for não, esse é um problema de combinação. Combinação de N elementos para escolher P. Então, isso vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Pessoal, eu vou voltar agora à questão, vou ao quadro para resolvê-la formalmente e depois vou dar algumas dicas sobre como calcular combinações. Então, o exercício é essa questão aqui. 8, no módulo de vocês, está na página 111. Por favor, localizem. Questão 8, página 111. Eu vou agora deixar de compartilhar e vou inverter a imagem do quadro para que a gente possa fazer no quadro. Não se preocupe, eu vou ler a questão novamente para a gente poder fazer lá. Então, vamos ver. Pronto. Todo mundo enxergando o quadro? Se alguém tiver com problema, por gentileza, avise. Todo mundo enxergando normalmente? Então, vamos lá. Atenção. Questão 8. Questão 8, página 111 do nosso módulo. Veja o que o exercício diz. Um hospital irá contratar 7 novos enfermeiros. E aí ele deixa claro que, desses 7,
4 serão para o diurno e 3 serão para o noturno. Márcio, posso escolher os do noturno primeiro e depois do diurno? Pode. Essa ordem aí não vai intervir. Vão parecer combinações diferentes, mas na hora que você fizer as contas, dá a mesma coisa. É só não se preocupar com isso. E 2 radiologistas. Se há 12 candidatos ao cargo de enfermeiro, então veja bem, eu tenho 12 enfermeiros e, a princípio, quero escolher 4 para o diurno. Esta é a minha primeira decisão. Veja, galera, é por isso que eu sou bem organizado, para você enxergar o que está acontecendo. Veja que depois de escolher os 4, restam apenas 8 enfermeiros disponíveis. E agora, desses 8 disponíveis, eu vou escolher 3 agora para o noturno. É a minha segunda decisão. Por fim, eu tenho 5 radiologistas e quero escolher 2. Esta é a minha terceira decisão. Perceba que, como cada decisão, pessoal, envolve a escolha de mais de um elemento por vez, eu preciso usar o conceito de agrupamento. E qual é a pergunta que deve ser feita? Interessa a ordem dos elementos na solução do problema? Vou voltar para você ver. Eu tenho 12 enfermeiros, quero escolher 4. Monte uma solução qualquer mentalmente. Se eu escolher Antônio, Breno, Carlos e Davi, ou mude a ordem agora. Breno, Davi, Antônio e Carlos. A mera mudança na ordem afetou o grupo escolhido? Mudou a escolha? Não. Qual é o único tipo de agrupamento que não leva em consideração a ordem? Combinação. Então, aqui é uma combinação de quantos elementos disponíveis? 12. Para escolher 4. Eu vou descobrir qual o número de maneiras de fazer essa escolha. Feita a primeira escolha, escolhidos os 4 enfermeiros do diurno, eles não estão mais disponíveis. Restam, então, 8 enfermeiros para escolher os 3 do noturno. Nós vimos que não interessa a ordem. Combinação de 8 para escolher 3. Vezes. Terceira decisão. Eu tenho 5 radiologistas para escolher 2. Combinação de 5 para escolher 2. Agora, pessoal, é fazer os cálculos. A princípio, eu vou usar o formulário. Sabe por quê? Porque às vezes o Enem está dando a solução, pessoal, não numérica, por incrível que pareça, mas sob a forma de fatorial, porque o número é muito extenso. Então, nesse primeiro momento, eu insisto que você conheça a fórmula teórica para se calcular uma combinação. Como é que se calcula a combinação de 12 e 4 a 4? Isso vai ser 12 fatorial sobre 12 menos 4, 8 fatorial, vezes 4 fatorial. Vezes. Como é que eu calculo a combinação de 8, 3 a 3? Isso é 8 fatorial sobre 8 menos 3 dá 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Como é que eu calculo a combinação de 5, 2 a 2? Isso é 5 fatorial sobre 5 menos 2 dá 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Veja que aqui a gente pode economizar um pouquinho. Ó, eu vou cortar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Eu vou cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Pronto. Então, em cima ficou 12 fatorial e o maior dos fatoriais embaixo que eu tenho é o 4. Então, vamos desenvolver 12 até 4. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Sobre 4 fatorial. Agora, esse 3 fatorial e esse 2 desenvolva. 3 fatorial é 3, 2, 1. 3 fatorial é 3, 2, 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Vamos simplificar o máximo possível. 4 fatorial com 4 fatorial, 9.
com 9. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, com 8. O teu trabalho vai ser multiplicar 12 vezes 11 vezes 10, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Essa conta eu vou dar prontinha. Se você fizer essa conta, vai dar 277.200. Alternativa, letra E. Eu vou sair da frente para a imagem fixar. Lembre-se que você não precisa ficar ansioso por copiar, porque essa videoaula vai ser disponibilizada para vocês logo, logo, possivelmente até o final da tarde. Ela vai estar disponibilizada para vocês. Então, muita atenção. Imagem fixada. Agora vamos treinar um pouquinho. Pessoal, eu vou apagar. Lembre-se, volto a dizer, não precisa ficar ansioso por copiar, porque depois é só abrir a videoaula na sala do Google Classroom e fazer a cópia. O ideal é que agora a gente ganhe o máximo de tempo possível. Eu apresentei a vocês o cálculo de combinações por meio da fórmula tradicional. Agora eu vou mostrar algumas características importantes da combinação e formas mais simples de calcular. Preste atenção. Eu quero aproveitar e chamar a atenção das características ímpares que só a combinação possui. Fique bem atento aqui a essas dicas que eu vou dar. Preste atenção. Se eu lhe perguntasse quanto é que vale a combinação de 8 para escolher 6 e quanto é que vale a combinação de 8 para escolher 2? Combinação de 8 para escolher 6, usando a fórmula de fatorial. É 8 fatorial sobre 8 menos 6 dá 2 fatorial vezes 6 fatorial. Quanto é que dá a combinação de 8 para escolher 2? Isto é 8 fatorial sobre 8 menos 2 dá 6 fatorial vezes 2 fatorial. Pessoal, olhe com atenção o resultado dessa combinação e dessa combinação. 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial. Essas combinações são iguais. Ó, a combinação de 8 para escolher 6 é igual à combinação de 8 para escolher 2. Vou dar mais um exemplo. Suponha que eu lhe pergunte qual a combinação de 7 para escolher 3, qual a combinação de 7 para escolher 4. Vamos lá. Usando a fórmula. Isso seria 7 fatorial sobre 7 menos 3 dá 4 fatorial vezes 3 fatorial. Que é a combinação de 7 para escolher 4? Isso é 7 fatorial. 7 menos 4 dá 3 fatorial vezes 4 fatorial. Olhe de novo com cuidado. A combinação de 7 para escolher 3 é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. A combinação de 7 para escolher 4 é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Elas são iguais. Combinação de 7 para escolher 3 é igual à combinação de 7 para escolher 4. O que é que essas combinações têm de especial, pessoal? Elas são chamadas de combinações complementares. Quando é que duas combinações da mesma quantidade de termos, olha porque eu estou combinando sempre a mesma quantidade, quando é que duas combinações da mesma quantidade de termos são iguais? Quando a soma das partes é igual ao todo. Ó. 3 mais 4, 7. 6 mais 2, 8. Então, de uma forma geral, pessoal, a combinação de NPAP será igual à combinação de NKAK se podem acontecer aqui duas combinações da mesma quantidade de elementos serem iguais, podem acontecer duas coisas. O óbvio, P ser igual a K, isso seria o óbvio, mas também pode acontecer das combinações serem complementares. Quando é que elas serão complementares? Quando P mais K for igual a N. Então, sem fazer conta, o cara chega para você e pergunta qual é a combinação de 100
para escolher 98. Ao invés dessa, eu prefiro fazer a complementar dela, que é igual a combinação de 100 para escolher 2. Vocês vão ver que calcular isso aqui com a dica que eu vou dar é muito mais rápido que fazer isso. Então, às vezes, ele pede uma combinação, eu calculo o complementar, que dá a mesma coisa. Então, quando é que duas combinações são complementares? Quando a soma das partes é igual ao todo. Quando P mais K é igual a N. Agora sim, vou sair da frente para a imagem fixar. Fixada a imagem, vem a minha dica. Como é que eu vou fazer, pessoal, para calcular se a resposta for numérica? Veja bem, olha a minha insistência. Se a resposta vier em fatorial, você precisa usar a fórmula, e aí tem que conhecer. Mas, se a resposta for numérica, tem um jeito rápido de calcular. Combinação de N, P a P. Preste atenção. Isso não é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial? Só que, pessoal, N fatorial sobre N menos P fatorial, isso é o arranjo de N para escolher P sobre P fatorial. Então, toda combinação é o quociente do arranjo sobre o fatorial de P. E aí fica fácil. Porque se eu chego para você e pergunto, por exemplo, quanto é que vale a combinação de 8, 2 a 2, isso é o arranjo de 8, 2 a 2 sobre o fatorial de 2. Só que arranjo a gente aprendeu a calcular na manha. Como é que eu calculo o arranjo de 8, 2 a 2? É só no numerador desenvolver 8 em 2 elementos. 8 vezes 7. Denominador fatorial de 2. 2 vezes 1. Então, a dica é a seguinte. Toda combinação é um quociente. No numerador, eu tenho arranjo. Eu desenvolvo 8 em 2 elementos. 8 vezes 7. Denominador fatorial de 2. 2 vezes 1. Então, quem é a combinação de 8, 3 a 3? Toda combinação é um quociente. No numerador, eu tenho o arranjo. Desenvolva 8 em 3 elementos. 8, 7, 6. Denominador fatorial de 3. 3, 2, 1. Quem é a combinação de 7, 6 a 6, ao invés de perder tempo, ó, calculando a combinação de 7, 6 a 6, aí você já entendeu. Você diz que nada, vou pela complementar. E se é a combinação de 7, qual é o complementar de 6 para chegar em 7? 1. E se é a combinação de 7, 1 a 1, e aí é fácil. Eu vou desenvolver no numerador 7 em um elemento, isso dá o próprio 7, denominador fatorial de 1. Então, isso é o próprio 7. Combinação de N 1 a 1, ó, combinação de N 1 a 1 é sempre N. Eu tenho N elementos para escolher uma, N possibilidades, por isso que eu não faço conta. O princípio multiplicativo resolve. Se a escolha envolve um único elemento, eu tenho N possibilidades, acabou. Márcio, e quem seria a combinação de N para não escolher nenhum? Número de subconjuntos vazios, olha o que daria ali da forma. N fatorial sobre N menos 0 dá N fatorial, vezes 0 fatorial. N fatorial com N fatorial é 1, 0 fatorial é 1. Então, a única possibilidade de não escolher ninguém é uma. É o conjunto vazio, uma possibilidade. Então, combinação de N para não escolher ninguém é 1. Combinação de N para escolher 1 é o próprio N. Então, está aqui as minhas combinações. Pessoal, vou sair da frente. Alguma dúvida? Agora chegou a hora de vocês botarem a mão na massa. Então, eu vou começar com 2 exercícios mais simples e aí vou aumentando a complexidade. A ideia é trabalhar com vocês 6 exercícios de combinação. Você vai sair daqui um craque em combinação. Então, eu vou logo inverter aqui. A gente vai trabalhar de 2 em 2
sendo que as duas últimas serão exatamente questões da prova de 2019. Mas relaxa, vamos trabalhar por etapas. Então, quais são os exercícios que eu quero agora? Vamos lá? Vamos fazer por etapas sem pressa. Então, nós fizemos essa questão 8. Eu mostrei a vocês como calcular combinações de uma forma rápida. Vamos revisar aqui. Combinação de 7 para escolher 2. Toda combinação é um quociente. No numerador, eu vou desenvolver 7 em 2 elementos. 7 vezes 6. Denominador fatorial de 2. 2 vezes 1. A combinação de 7 para escolher 5, vocês vão ver que é igual à combinação de 7 para escolher 2, já que eles são complementares. Ó, apesar de dar mais trabalho no cálculo, tá vendo? Mas dá o mesmo 21. Por isso que eu escolhi o complementar. Combinação de n para escolher 1 é o próprio n. Combinação de n para escolher 0 é 1. Então, chamei a atenção da igualdade entre combinações. Quando é que a combinação de n para escolher P é igual à combinação de n para escolher K? Caso óbvio, quando P mais K for igual a n ou quando P for igual a K. Então, o óbvio é P igual a K. Quando é que elas serão complementares? Quando P mais K for igual a n. Se você somar todas as combinações que vão de n para escolher 0, com n para escolher 1, com n para escolher 2, até n para escolher n, as combinações têm uma propriedade linda. Se você somar todas as combinações que vão de n para não escolher ninguém, até de n para escolher todo mundo, isso vai dar sempre uma potência de 2. Isso é 2 elevado a n. Dito isso, vamos agora aos nossos exercícios. Eu quero, pessoal, na página 111, a questão 7, e na página 112, a questão 9. Então, agora eu quero 7 e 9, páginas 111 e 112. Eu vou dar 8 minutinhos para as duas questões. Olha, são 9h32. 9h40 eu volto corrigindo. Então, eu já vou inverter a câmera, interromper o compartilhamento, porque eu já volto no quadro. Vocês têm 8 minutos para as duas questões. Vamos trabalhar.
E aí, galera, como é que estão as questões? Conseguiram? Já finalizei. Já finalizou? Maravilha. Também. Vamos lá. Oi? Falou, Não, eu Ju? disse que eu também finalizei. Ah, maravilha. Vamos então à correção. Vamos nessa. Questões 7 e 9. A questão 7 está na página 111 e a 9, página 112. Vamos lá. Questão 7. Preste atenção, se vocês pegaram a ideia, acabou. Vamos lá. O técnico da seleção brasileira, questão 7. O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais exatamente um goleiro. Sabemos que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros. Então, olhe bem, vamos prestar atenção. Quem entende futebol sabe que goleiro é uma posição única. Você não pode colocar qualquer pessoa. Então, eu tenho 3 goleiros e quero escolher um. Bom, se eu tenho 15 jogadores disponíveis, dentre estes 3 goleiros, eu tenho 12 outros de outras posições. E eu quero escolher quanto? Se a minha ideia era escolher 4 jogadores, onde um deles era goleiro, então dos outros 12 eu vou escolher 3. Note que eu tenho 2 decisões a tomar. Esse exercício é simples, mas eu acho que ele é muito didático. No seguinte sentido, veja, na minha primeira decisão, eu tenho 3, quero escolher um. A escolha não é unitária, o princípio fundamental resolve. Eu tenho 3, quero escolher um. Quantas possibilidades de escolha? 3. Ah, Márcio, eu botei combinação de 3, 1 a 1. É perda de tempo. Tudo bem, não está errado, não. Mas se eu vou escolher um único elemento, eu não preciso da ideia de agrupamento. Bota isso na cabeça. Eu só uso a ideia de agrupamento se eu for escolher mais do que um elemento. Para a segunda decisão, eu tenho 12, quero escolher 3. Agora sim, a pergunta, interessa a ordem? Se eu escolher Antônio, Breno e Carlos, ou Breno, Carlos e Antônio, a mera mudança na ordem afetou a solução final? Não. Qual é o único tipo de agrupamento que não leva em consideração a ordem? Combinação. Combinação de 12 para escolher 3. Agora, ficou fácil. 3 vezes. Toda combinação é um quociente. No numerador, eu vou desenvolver 12 em 3 elementos. 12 vezes 11 vezes 10. Denominador fatorial de 3. 3, 2, 1. 3 com 3 corta. 12 por 2 dá 6. 66 vezes 10. 660 possibilidades de escolha. Alternativa B de bola. Vou sair 30 segundos para fixar a imagem, para a gente ir logo à questão 9. E aí eu quero aproveitar para discutir uma técnica interessante que eu vou aplicar nessa questão 9 e que a gente vai usar muito no Enem também. Pronto, imagem fixada, vamos apagar. Vamos lá, não se preocupem, tudo isso vai estar gravado e disponível para vocês até o final da tarde. Vamos lá. Questão 9. Questão 9. A questão 9, ele diz o seguinte. Veja bem. Um farmacêutico dispõe de 3 tipos de vitaminas e 3 tipos de sais minerais. Vamos sempre representar. Vitamina 1, vitamina 2, vitamina 3 e 3 tipos de sais minerais. S1,
S2 e S3. Então, o farmacêutico dispõe de 3 tipos de vitaminas e 3 tipos de sais minerais. Deseja-se combinar, aí já deu a colher de chá, ele disse que era combinar. Deseja-se combinar 3 desses nutrientes para obter compostos químicos. Ele já está dizendo que a ordem não interessa. O número de compostos químicos distintos que poderá ser preparado usando no máximo 2 vitaminas é igual a, e aí vem a dor de cabeça. Usar no máximo 2 vitaminas é não usar a vitamina, ou usar uma vitamina, ou usar 2 vitaminas. Imagine se eu tivesse 10 vitaminas aqui, e ele dissesse usar no máximo 9 vitaminas. Aí você ia fazer não usar a vitamina, usar apenas uma vitamina, usar 2 vitaminas, usar 3 vitaminas, você ia passar um dia fazendo conta. Qual é a técnica usada quando ele impõe restrição? Normalmente você faz assim. Você calcula o total de possibilidades como se não houvesse restrição alguma. E desse total, você vai tirar os casos que não servem. Pensa comigo, se de tudo eu tiro o que não serve, o que sobra não é o que serve, então veja, ele perguntou qual o número de possibilidades se combinar esses compostos de modo a usar no máximo 2 vitaminas. Qual é a única coisa que eu não desejo usar as 3 vitaminas? Então, a única coisa que eu não desejo é que o composto seja formado por V1, V2 e V3. Uma possibilidade. Essa é a única coisa que eu não quero. Bom, qual seria o total de possíveis compostos se não houvesse restrição alguma? Eu tenho 6 produtos e quero escolher 3. Combinação de 6 para escolher 3. Seria o total menos o caso que não serve. Então, ó, desenvolva o numerador em 3 elementos. 6, 5, 4. Denominador fatorial de 3. 3, 2, 1, menos 1. Simplificou 6 com 6, 20 menos 1 dá 19. Com absoluta certeza, aquele estudante que fez 100 vitaminas, então 3 sais minerais, com uma única vitamina, com 2 vitaminas, deve ter encontrado exatamente a mesma resposta, trabalhando um pouco mais. Então, uma das técnicas mais utilizadas no Enem é essa. Quando o exercício impõe uma restrição, você faz o seguinte. Você pensa, a princípio, como se não houvesse restrição. Calcula o total de possibilidades. E do total, você tira os casos que não servem. Neste caso, ele tinha imposto que eu deveria usar no máximo 2 vitaminas. Então, a única coisa que não serviria era escolher as 3 vitaminas. Combinação de 3 para escolher 3 é um único caso. Não serve. Calculei o total menos o que não serve. O que resta é o que serve. Alternativa D de dado. Vou sair da frente para fixar a imagem e já vou logo passar mais 2. Agora a complexidade vai aumentando. Eu vou querer, pessoal, a 10 dessa mesma página 112 e a 1, agora já é Enem, 113. Então, eu quero a 10 de aprendizagem, página 112, e a questão 1, Enem, página 113. Depois disso, eu vou fazer mais 2 com você. Foram 2 questões da prova de 2019, para vocês avaliarem o grau de complexidade. Eu reservei essas 2 para o final, aí a gente finaliza a combinatória e já começa as sequências numéricas. Vamos lá? Para isso aqui, eu vou dar mais 8 minutos. São 9h52. 10 horas eu entro corrigindo. Vamos nessa?
Vamos treinar bastante, pessoal. Quem tiver em dúvida, reassista as 3 aulas de combinatória, porque a gente trabalhou tudo que o Enem tem cobrado. Então, assim, se você estiver bem nessas 3 aulas, olha, foram 3 aulas de 1h40 de pauleira. Só questão pesada e muita teoria. Então, reassistam quantas vezes forem necessárias. Os links estão lá na sala do Google Classroom. É só você teclar em cima e reassistir para não perder tempo. Vamos nessa?
Bom, nosso tempo deu. Vamos nessa. Alguém ainda finalizando? Não? Então vamos lá. Para depois pegar as duas últimas e fechar a combinatória com chave de ouro. Hoje, só de combinação, a gente vai estar fazendo de 8 a 10 questões. Então, reolhem depois a resolução, as técnicas utilizadas em cada questão, porque isso pode ser a diferença. Vocês vão ver isso nitidamente agora na questão do Enem. Vamos lá, começando pela questão 10. A questão 10, ele diz assim. Questão 10, página 112. Uma equipe cirúrgica deve ser composta de um cirurgião-chefe. Então, a primeira decisão, escolher um cirurgião-chefe. Depois, um cirurgião auxiliar. Depois, um anestesista. E, por fim, 2 enfermeiros. Aqui eu vou escolher 2 enfermeiros. Se um hospital conta com 10 cirurgiões, então eu tenho aqui 10 cirurgiões e 15 enfermeiros. Além disso, quantos anestesistas? 7 anestesistas. Então, 15 cirurgiões, 10 cirurgiões, 15 enfermeiros e 7 anestesistas. A pergunta é o número de equipes distintas que podem ser formadas. Ele diz que dos 10 cirurgiões, todos são capazes de assumir as funções de chefe ou auxiliar. Aí ficou fácil. Eu tenho 10 cirurgiões, quero escolher um chefe. 10 possibilidades. Escolhido o chefe, eu quero escolher um auxiliar. 9 possibilidades. Pessoal, por que eu estou usando o princípio multiplicativo? Porque cada decisão envolve a escolha de um único elemento, por enquanto. Eu tinha 10 cirurgiões, queria escolher um para chefe, 10 possibilidades, escolhido o chefe. Eu quero escolher um para auxiliar, 9 possibilidades. Bom, em relação aos anestesistas, eu quero escolher um anestesista. Continuou com escolha unitária. Eu tenho 7 disponíveis, quero escolher um. 7 possibilidades. Agora, para os enfermeiros, eu tenho 15 e quero escolher 2. No finalzinho, eu vou precisar da ideia de agrupamento. Interessa a ordem? Se eu escolher como enfermeiros Antônio e Breno, ou Breno e Antônio, isso modifica a solução? Não. Portanto, é uma combinação de 15 para escolher 2. Então, isso é 10 vezes 9, vezes 7 vezes... Toda combinação é um quociente. No numerador, eu desenvolvo 15 em 2 elementos. 15 vezes 14. Denominador fatorial de 2. 2 vezes 1. Simplificou 14 por 2 dá 7. O seu trabalho é fazer essa conta. Você vai encontrar 66.150, alternativa C. Vou sair da frente para a gente começar agora as questões Enem. Alguma dúvida nesse exercício? Eu achei esse mesmo resultado, mas eu fiquei com uma dúvida numa parte. Quando a gente faz o arranjo de 10 para escolher os 2 cirurgiões, eu fiquei pensando... É a mesma coisa, Ju. Mesma coisa. Não, mas é que eu fiquei pensando se a gente não deveria permutar entre eles. Não, porque observe bem, quando você faz o arranjo, você já diz que a ordem interessa. Então, você já está levando em consideração a ordem, não precisa permutar. Você só permutaria se você não tivesse levado a ordem em consideração. Quando você usou o conceito de arranjo, você perguntou, a ordem interessa? Você disse sim. Escolher Antônio como chefe e Breno como assistente é diferente de escolher Breno como chefe e Antônio como assistente. Foi por isso que você usou arranjo.
Arranjo já leva em consideração a ordem. Esqueça, deu 10 vezes 9. Só que aqui, lembra da dica que eu dei? Quando a ordem interessa, eu consigo fragmentar em decisões menores, em decisões unitárias. Ao invés de escolher os 2 cirurgiões e levar em consideração a ordem, eu fiz o seguinte, eu fragmentei em 2 decisões. Primeiro eu escolhi o chefe, depois o assistente. Ok? Entendi. Então, o arranjo já leva em conta essa questão da permutação da ordem. Então, se for Antônio claro. e Everett, ele está considerando também diferente Everett e Antônio. Exatamente. Claro. Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora à questão 1, Enem. Esse exercício ele é extremamente didático, porque ele vai me permitir mostrar uma coisa que normalmente gera pânico em vocês. Quer ver? Eu vou cometer o problema para que você entenda o que pode acontecer. Questão 1, Enem 2016. Questão 1, Enem 2016. O exercício diz assim: o tênis é um esporte em que a estratégia do jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de um adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas. Então, olhe bem, eu tenho 10 tenistas, sendo 4 canhotos, 4 canhotos e 6 destros. Ele diz assim: o técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Aí você pensa assim: se não podem ser 2 canhotos, restam 2 possibilidades. Ou você tem destro e destro, ou você tem destro e canhoto. Vamos analisar o resultado aqui. Destro e destro. Eu tenho 6 destros para escolher 2. Se você escolher Novak Djokovic e Roger Federer, ou Roger Federer e Novak Djokovic, a ordem não importa, o jogo vai ser o mesmo. Se não interessa a ordem, isso é uma combinação. Combinação de 6 para escolher 2. Mais. Bem, aqui eu vou fracionar em 2 decisões, porque eu vou escolher um único destro e um único canhoto. Eu tenho 6 destros para escolher 1. 6 possibilidades. Eu tenho 4 canhotos para escolher 1. 4 possibilidades. O resultado final é isso. Aí você olha para as alternativas e não encontra. Aí você entra em pânico. Combinatória até isso faz com você. Aí você diz: mas Márcio, o que eu fiz de errado nesse problema? Nada. Isto aqui está certo. Vamos deixar logo claro. Isto aqui está certo. Ah, mas não tem essa alternativa. Assim, sabe por quê, pessoal? Porque, infelizmente, e aí eu estou dizendo a você, infelizmente, ele deu a solução sob a forma de fatorial. E, ao fazê-lo, ele teve que escolher um caminho de resolução. E este caminho de resolução pode não ser o seu. Mas o que eu faço numa situação desastrosa como essa, se o caminho que eu escolhi é diferente do dele? Aí não tem jeito. Você vai ter que calcular o número final que isso aqui resulta e substituir nas alternativas e ver qual delas dá a mesma coisa. Não tem jeito. Porque você não tem como adivinhar qual o caminho que ele escolheu. Assim, a questão foi mal construída, porque ele deveria dar como solução um número que independesse do caminho.
O problema é que quando ele deu a solução sob a forma de fatorial, além de tudo, ele escolheu o caminho. Márcio, que caminho foi esse? Olha, eu poderia ter pensado esse problema alternativamente assim. Lembram que eu disse que uma das técnicas mais utilizadas quando forem impostas restrições é você pensar no total de possibilidades que o problema pode gerar, menos e subtrair dele os casos que não servem. Porque se do total eu tiro o que não serve, obviamente que o que sobra é o que serve. Então vamos lá, total. Se eu não tivesse restrição alguma, eu tenho quantos tenistas? 10. Para escolher quantos para uma partida? 2. Seria combinação de 10 para escolher 2. Agora veja, o que é que não serve? Qual foi a restrição imposta ao exercício? Desde que a partida de exibição não seja feita por 2 canhotos. Então a única coisa que não serve é canhoto e canhoto. Bem, quantos casos não servem? Eu tenho 4 canhotos para escolher 2. Combinação de 4 para escolher 2. Usando o formulário, já que ele deu a resposta sob a forma de fatorial, isso seria 10 fatorial. Sobre 10 menos 2 dá 8 fatorial vezes 2 fatorial, menos. Combinação de 4 para escolher 2. 4 fatorial sobre 4 menos 2 dá 2 fatorial vezes 2 fatorial. Veja se isso aqui você não encontra. Alternativa correta, exatamente a letra A. Ah, Márcio, como é que eu ia saber qual o caminho que ele adotou? Não vai saber. Não vai. O exercício está mal feito. E assim, você precisa aprender a viver com a diversidade. Porque, de novo, serão 90 questões e você vai estar sob pressão. Você está pensando que você tem tempo para ficar escolhendo caminhos? Não vai. Para seu azar, o caminho que você escolheu não foi o mesmo que ele. E aí, olha, pessoal, normalmente, quando isso tem acontecido, ele tem usado este caminho. Então já é uma boa pista. Você dá uma olhada nas alternativas, veja que apareceram aí 3 diferenças, então é provável que ele está pensando em tudo, menos o que não serve. A maioria das soluções privilegiou a diferença. Então vamos ficar atento nessas pequenas pistas na alternativa ou nas alternativas para poder tomar boas decisões. Márcio, os 2 estão corretos? Os 2. Isso aqui vai dar a mesma coisa. Agora, nada de pânico. Fez assim, calcula, vê quanto dá e vai experimentando para sua sorte. Quando você experimentasse a letra A, ia dar o mesmo número. Pronto, acabou, você chegou à solução. Ficou claro para vocês o exercício? Alguma dúvida? Bom, então agora a gente vai fechar com chave de ouro com 2 questões da prova de 2019. Eu quero agora, vocês vão ver, são questões que vão dar trabalho. Eu quero a 22 e a 23 do Enem. Ambas caíram na prova de 2019, elas estão na página 135. Página 135. Aqui eu vou dar 10 minutinhos para vocês, porque eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho. Então, são 10 e 14, 10 e 24 a gente retorna. Vamos lá.
E aí, como é que estamos com as questões? Consegui fazer essa primeira, não, professor. Essa primeira tem uma pegadinha gigante, Ju. Você vai ver Ia depois. fazer de 3 formas diferentes e ainda assim não encontrei nenhum Pois resultado. é. Então, entendeu por que que isso é final de prova? E olha assim, é sem meias conversas. Isso aí é 2019. Isso é a última prova. Está entendendo por que que eu recomendo combinatória no final da prova? Ah, Márcio, a 23 é mais fácil. Aí quem disse que você ia saber disso ao olhar para ela? E se você cometesse o erro de partir para cima dela e depois também não conseguir resolver? Bota uma coisa na cabeça de vocês: combinatória é segunda parte da prova. Você quer desenvolver coerência pedagógica, tem que seguir o roteiro. E não pode fugir dele, senão você vai se comprometer. Vamos lá, galera, que eu quero introduzir ainda o conceito de sequência. Vamos lá. Partir logo para essas duas questões. Vamos ver. Vamos tentar ser bem organizado nesse exercício para que não ocorram dúvidas, tá? Tentar ser muito organizado. Questão 22, Enem 2019. Ele diz assim: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, então vamos identificá-los, ó, C1, C2, e os outros 6 são destros. Então, vou ter aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5 e D6. Então, eu tenho 2 canhotos e 6 destros, tá? Aí ele diz assim: decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada com 2 jogadores canhotos. Como a solução é numérica, escolha o caminho mais conveniente para você. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, olha, pessoal, como eu vou ter que separar os canhotos, eu vou jogar com a cabeça. Eu vou analisar primeiro as duplas formadas por C1 e C2. Então, aqui, ó, duplas possíveis para C1. Depois, duplas possíveis para C2. Resolvido o problema dos canhotos, eu vou escolher as outras duplas. Escolha das duplas 3 e 4. Dupla 3, dupla 4. Vamos lá. Então, eu vou tomar 3 decisões. Como eu tenho restrição quanto aos canhotos, eu vou começar resolvendo o problema deles. Então, veja bem, possíveis duplas para C1. Eu só não posso usar C2. Então, restam quantas possibilidades para C1? Eu tenho 6 casos disponíveis. Bem, depois, possíveis duplas para C2. Vamos pensar. Eu já escolhi um cara para C1. Escolha um cara qualquer. Pô, esse cara não está mais disponível. Possíveis duplas para C2. Olha, eu já usei o C1 e já usei o D5. Possíveis duplas para C2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades.
Resolvi o problema de C2. Digamos que eu agora tenha usado para C2 D1. Restam 4 destros para distribuir entre as duas duplas seguintes. Escolha da dupla 3. Combinação de 4 para escolher 2. Escolha da dupla 4. Combinação de 2 para escolher 2. E aqui vem a pegadinha do problema. Não existe numeração entre as duplas. Não existe dupla 3 e dupla 4. Então, olha o que aconteceu. Quando eu lhe pedi, calcule a terceira dupla, você fez combinação de 4 para escolher 2. Suponha que você tenha escolhido D2, D3. A quarta dupla necessariamente ficou o quê? Se você escolheu D2, D3, ficou D4 e D6. Essa aqui é a terceira dupla, essa a quarta dupla. Mas suponha, olha que pegadinha, você tivesse escolhido como terceira dupla D4, D6. Então, sobraria para a quarta dupla D2, D3. Essa solução e essa aqui não são iguais? Porque não existe a numeração dupla 3 e dupla 4. Existem 4 duplas, independente da ordem que eu escolher. Se eu escolher primeiro D2, D3, e depois escolher D4 e D6, ou escolher primeiro D4 e D6, e escolher depois D2 e D3, dá no mesmo. Portanto, eu tenho que dividir esse resultado pelo fatorial de 2, que é a permutação, a numeração dos elementos das duplas que não existe. Então, isso seria 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1 vezes. Combinação de 2, 2 a 2 é 1 sobre 2 fatorial é 2. Simplificou 4 por 2 dá 2, simplificou 2 com 2, isso me dá mais 3 possibilidades. O que é que o exercício quer? Ele quer saber qual o número total de possibilidades. A minha primeira decisão, escolha das possíveis duplas para C1, 6. A minha segunda decisão, escolha das possíveis duplas para C2, 5. A minha terceira decisão, escolha das duplas 3 e 4. Atenção, não existe essa numeração. Por isso que eu dividi pelo fatorial de 2. 3 possibilidades. 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Alternativa C. De verdade, isso é um exercício fácil. Pense aí você sob pressão, tendo que pensar tudo isso e perceber que a numeração das duplas não interessava. Você não tinha dupla numerada, você tinha apenas que escolher as duplas. Então, no caso de D3 e D4, eu preciso dividir pelo fatorial de 2, que é a permutação da ordem. Já que isso não interessa. Você viu aí, Ju? Olha a complexidade desse exercício. Pois é. Entendeu por que isso é final de prova? Se convenceu que isso é final de prova? Inclusive, professor, o ano passado que eu fiz essa prova, eu fiquei tentando fazer essa questão, eu perdi muito tempo, então eu estou mais do que convencida de que essa... Não, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não tenho obtido os resultados que tenho com os meus alunos do Enem à toa. Eu diria a vocês que estratégia é 50% do desempenho na prova. Ou você estabelece uma estratégia eficiente, ou você vai ficar pelo caminho. Não tem jeito. É realmente um exercício diferenciado. Isso é o que eu chamo de um problema de complexidade 3. Pô, pessoal, para e analisa comigo na boa. Quantos alunos vão se dar conta que no final, se você tivesse só calculado combinação de 4 para escolher 2 e combinação de 2 para escolher 2, você teria dito que esses caras são diferentes? E que na realidade é a mesma coisa, porque não existe a dupla 3 e a dupla 4.
Existem 4 duplas, não há uma numeração específica, não há um ordenamento. E quando eu fiz isso, eu considerei a ordem, que eu chamei de dupla 3 e dupla 4, apesar de cada decisão envolvida envolver mais que um elemento. Vamos lá? 30 segundos para fixar a imagem. Márcio, Oi. pode falar. Não, pode falar, Nanda. Pode falar, Nandinha. Diga aí, amor. Eu ia perguntar, Márcio, por que, no caso, a gente não poderia fazer por aquele método? Eu sei, eu já sei o que você está pensando. Total menos casos que não servem. Isso. Né? E venha cá. E o que é que não serve aí? Não serve apenas C1 e C2 na tua cabeça, não é? Juntos. Isso. Não é isso? Mas você prestou atenção que se você fizer isso, você vai estar numerando duplas 1, 2, 3 e 4? Porque são 4 decisões. Você vai estar levando em consideração posição, entendeu, Nanda? Entendi. E não há posição específica. Olha, se tem uma coisa que é cruel em combinatória, é isso. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu tenho 22 jogadores, preste atenção para você entender. Eu tenho 22 jogadores. Situação 1. Eu quero dividi-los entre Flamengo e Corinthians. Olhe bem, eu estou especificando times. Então, eu vou tomar a primeira decisão. Escolher os jogadores do Flamengo. Combinação de 22 para escolher 11. Os outros 11 que sobram não vão para o Corinthians. Problema resolvido. Agora, quer ver a pegadinha? Eu tenho 22 jogadores e quero escolher 2 times de 11. Aí, o que você vai fazer? Você vai chamar de time 1 e time 2. Só que é igual isso aqui, Fernanda. Se você escolher para o time 1 os jogadores Antônio, Breno e Carlos, eles obviamente não estarão no time 2. Mas se você botar no time 2 Antônio, Breno e Carlos, estar no time 2 ou no time 1 é a mesma coisa, porque os times não têm nomes particulares. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir pela permutação de 2, que é a mudança de posição. Você entendeu que quando eu especifico os times, é só a combinação, mas se eu tiver que escolher 2 times e não caracterizá-los, então a ordem para escolha, quer seja primeiro ou segundo, ela não pode existir, portanto, eu tenho que dividir pelo fatorial dessa ordem. Entendi, Márcio. Você Obrigada. entendeu a diferença? Você viu como é sutil? Tranquilo, Fernanda? Tranquilo, obrigada. Pronto, nada, meu amor. Vamos, então, à questão 23. Professor? Vamos lá. Oi. Rapidinho, é porque essa parte de dividir eu não pensei realmente, mas no começo, quando eu estava escolhendo os destros, os canhotos, eu pensei, assim, eu pensei até um pouco parecido o começo, só que eu não entendi por que uma parte do meu ficou errado. Assim, você achou 6 duplas, né, para ser um Para e o 5 primeiro para ser canhoto, duas. isso. Aí eu escolhi um destro. Ficaram 5 caras disponíveis para o segundo canhoto. Que eu tinha que escolher um. Lembra? Eu vou esgotando as escolhas. É porque, na verdade, eu montei entre tracinhos. Aí eu pensei assim, o primeiro, ele tem possibilidade de ser qualquer um, ou destro ou canhoto. Então, são 8 possibilidades. Não, Ju, não. Lembra daquela lei clássica da combinatória? Não adie dificuldades. Você começa sempre pela restrição. Lembra do problema dos motoristas e das pessoas comuns. Digamos, eu tenho 5 pessoas para acomodar num carro. Apenas 2 delas sabem dirigir. Eu começo posicionando quem? Só quem sabe dirigir. Pronto, então eu começo pelo motorista. Se o cara está dizendo que 2 canhotos não podem estar juntos, qual é a restrição? Canhoto. Eu começo o problema por onde? Por eles. Então, não pode esquecer isso nunca. Vamos lá. Questão 23. Enem 2019. Ele diz aqui: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerados de 1 a 12.
dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expresso por meio de combinações, é dado por... Veja, ele já deixou claro para você, por exemplo, cor vermelha. Se você escolher os vagões 1, 2, 3 e 4, ou 4, 3, 2 e 1, a mudança na ordem não interfere na resposta final. Então, é um problema de combinação. Para escolher os vagões vermelhos, eu estou começando pelo vermelho, então eu tenho 12 disponíveis para escolher 4. Combinação de 12 para escolher 4. Escolhidos 4 vermelhos, eu vou escolher agora os azuis. Mas veja que eu já usei 4. Sobram quantos? 8. Para escolher 3. Vezes combinação de 8 para escolher 3. Escolhidos 3 azuis, eu vou escolher os 3 verdes. Que é combinação de 5, já que eu usei 3, para escolher 3. E, por fim, restam os 2 amarelos para escolher, mas só tem 2 disponíveis. Combinação de 2 para escolher 2. Alternativa correta, letra E. Márcio, eu teria que começar a escolha pelos vermelhos? Não. Mas por que você começou? Que eu sabia que era isso que ele queria. Porque veja que em todos ele começou com combinação de 12 para escolher 4. Você tem que estar atento nas alternativas. De novo, foi um problema mal escrito. Porque eu podia escolher primeiro os azuis, 12 para escolher 3, depois escolher os verdes, 9 para escolher 3, depois escolher os vermelhos. Ah, Márcio, como é que eu sei? Você tem que estar atento. De novo, problema mal construído. E agora, você teria que fazer as contas, se você tivesse escolhido uma sequência diferente, eu teria que fazer as contas e ver qual delas bate com a sua alternativa. Para ter o azar, ia ser a letra E. Então, de novo, problema mal construído, você tem que aprender a viver com a adversidade. O Enem vai fazer isso o tempo todo. Então, o que você vai fazer? Olha para as alternativas e vê como é que está a construção. Em todas, ele começou com combinação de 4 para escolher 3. Depois, combinação de 12 para escolher 4, desculpe. Depois, de 8 para escolher 3. Ele foi na sequência. Ele pegou primeiro vermelho, azul, verde, amarelo. Então, são besteiras. São. Mas ele está fazendo isso. Galera, outra coisa, não esqueça, a aula do domingo que vem, dia 13, foi transferida para segunda, feriado, dia 7. Então, nossa aula de domingo vai ser amanhã. Que horas, Márcio? Ficou combinado de 16 às 17h40. Então, espero vocês amanhã, de 16 às 17h40. No domingo, vocês vão folgar. Beleza? Ó, galera, grande beijo. Todo mundo liberado. Vou voltar a câmera agora para a gente finalizar a nossa aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Então, ainda hoje, eu publico a resolução comentada de todas as questões de combinatória e vou deixar aqui gravado. A aula do dia 13 foi antecipada para o dia 7, de 16 às 17h40. Tá certo? Pessoal, ó, grande beijo. Até o final da tarde vai estar disponível resolução comentada e a reprise desta aula de hoje com a aula gravada. Tá certo? Beijos. Amanhã a gente já começa sequências numéricas e progressão aritmética. Até amanhã, às 16 horas. Estou encerrando a gravação. Um bom domingo para vocês e até amanhã. Bom domingo, professor. Tchau.